Antes de... Toma aí seu assento. Eu pensava que... Quero estar chamando aqui o evangelista Mariano. Hein, Marino? Está trazendo uma saudação para a igreja. Ele veio aqui por um propósito. Vem aqui. O evangelista, ele acabou de passar por uma cirurgia. E essa cirurgia foi meio... Foi abençoada, na verdade, né? Mas era uma cirurgia meio perigosa, né? Sensível. Mas Deus é que guiou as mãos dos médicos. Então, no final desse culto, né? Ele passou pela cirurgia e ficou uma dívida lá no hospital. Então, a Missão Apoio se dispôs a ajudá-lo com uma oferta. Então, no final do culto, a gente vai estar tirando essa oferta para estar ajudando o irmão. Amém? E a Bíblia deixa bem claro para nós que a gente tem que também, primeiramente, ajudar os domésticos da fé. Ou os da casa vêm em primeiro lugar no momento de necessidade. Amém? Então, ele vai estar explicando rapidinho. Aí, logo após, o pastor prega. A paz do Senhor a todos, amém? Realmente minha vida foi um milagre mesmo, né? Eu sofria da coluna há mais de 15 anos e chegou um momento que não deu mais. Eu até na última pregação que eu fiz ali no domingo atrasado, na Missão Apoio ali em Toyota, eu pregava e tinha que abaixar, estava insuportável. E aí fui direcionado por uma doutora da Venezuela, que está aqui no Japão. Ela direcionou um hospital que é especialista em vértebra mesmo, né? Ali em Inuyama. E ali o Senhor me conduziu com tantas pessoas oraram, o pastor oraram, as igrejas oraram por mim, mas Deus tinha um propósito em tudo, né? Deus, ele trabalha em cima de propósito, né? Nós cremos, sabemos que Deus trabalha em cima de propósito. Eu falei, olha, se Deus tem um propósito para mim ir até ali no hospital. E foi uma benção de Deus ali. Eu lembro que eu cheguei na sexta-feira, ali eu orei. E depois no sábado de manhã, era 11 horas, eu fui conduzido ao centro cirúrgico. E quando eu cheguei, eu tive uma experiência com Deus ali, com o Senhor. Me colocaram na máquina, me levaram. Quando eu entrei na sala cirúrgica, ali eu tive uma visitação do Espírito Santo de uma maneira tremenda que eu nunca tinha vivido até hoje na minha vida. E eu comecei a orar ali pelos médicos, tudo. E ele falou, olha, daqui a pouco você está dormindo. A operação demorou 50 minutos. Eu fui conduzido ao quarto e ele falou que me trouxe um andador para mim estar caminhando. E o senhor foi tão maravilhoso que eu nem usei o andador. Eu só usei à noite, que eu tive que colocar soro, porque naquele dia eu não pude jantar. E ali, no meu período ali, eu fiquei 3 dias num quarto separado. Depois eu fui para um quarto coletivo. Mas nesse quarto separado eu fiquei ali conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, qual o propósito o Senhor tem aqui para a minha vida? O Senhor me trouxe aqui por um propósito. E no primeiro dia já foi uma enfermeira e ali eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela se interessou tanto que ela ouvia pregações até em português ali. Eu falei, ah, meu Deus, como Deus é bom. Deus trabalhando naquele coração. Ela está grávida, vai parar de trabalhar. E depois, no dia seguinte, eu fui fazer fisioterapia. Eu também, um jovem, também estava fazendo fisioterapia, se interessou pela palavra. Comecei a falar da palavra para ele também. Mas o Senhor foi bem específico no meu coração. Há um tempo agora, igreja, que Deus nós estamos vivendo um tempo de paternidade na face da terra. É um tempo agora de a gente estar buscando a presença de Deus de uma maneira tremenda. Não há tempo mais. Precisamos estar sensível àquilo que o Espírito Santo está falando. E naquele momento o Senhor falou assim, olha, eu trouxe você também por um propósito aqui, meu filho. Eu quero atrair você somente para mim. Deus, ele está atraindo os filhos dele para intimidade com ele. A gente olha para as situações no dia de hoje, as situações que o mundo está vivendo, a gente veja muitas cadeiras vazias.
E às vezes a gente não se conforma, principalmente como pastor não se conforma em cadeiras vazias. As pessoas correndo, com medo de vírus, de situações lá fora. E o Senhor me levou uma palavra, quando Daniel ali, Mesaque, Sadraque e Abednego entra naquela fornalha, ele se opôs a entrar lá dentro daquela fornalha. E ali dentro havia morte, era morte ali. Mas ele sabia que ali dentro daquela fornalha Deus estava com ele. E lá fora as pessoas que jogaram eles morreram. Lá fora a morte, aqui dentro a vida de Deus. A vida. Porque aqui dentro há um espírito de vida, o Espírito de Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço ao pastor Daniel, pela igreja inteira que orou por mim. Eu sei que vocês oraram por mim. O Gil está aqui. Eu agradeço a Deus pela tua vida, homem que desde o começo está comigo, homem de Deus, me apoia em tudo, ora comigo. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, por vocês. Não é fácil. Todo mundo, as pessoas falaram para mim ali na igreja, em Toyota, falou: olha, acho que você estava para de férias para Okinawa, porque não pode se dar tão bem. Mas é a mão de Deus, quando a gente depende de Deus. Eu entrei naquela sala sem medo, eu saí ali totalmente restaurado pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou de pé por um milagre. Foi uma operação, não foi uma operação de risco na coluna, mas todo o tempo Deus estava cuidando de mim, como vai cuidar de você. Não se preocupe com nada. Seja dependente de Deus em todo o tempo na sua vida. Em todo o tempo, depende dEle. Porque é Ele que realmente Ele cuida de mim, cuida de você, direciona a minha vida, direciona a sua vida para o melhor das nossas vidas. Só Ele pode operar um milagre. Então eu agradeço a oportunidade por estar aqui pela igreja, pelo pastor Daniel. Crescemos juntos na fé e Deus realmente agora é um tempo que Deus colocou ele em direção a um grande rebanho. Está aqui, honre seu pastor. A palavra do Senhor fala que honra seu pastor, ora por ele, porque é ele que vela pelas nossas vidas através das orações. Então ora, honra seus pastores, dedica tempo de oração pela vida dele, porque não se conforme em ver uma igreja, umas cadeiras vazias aqui. Fala do amor de Jesus, fala do amor de Cristo, porque não é tempo, nós estamos parados mais. É tempo da gente falar do amor de Jesus às pessoas lá fora, como eu um dia ouvi. Como você também um dia ouviu da palavra de Deus. Quantos carentes estão lá fora, nesse estado de uma palavra, desesperado. Há pastores ainda que estão tirando as suas vidas aí, desesperado com muitas coisas. A gente veja pelas notícias. Mas, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo, há homem de Deus que se põe de pé a favor de almas, a favor de almas que estão desesperadas na face da terra. Ainda há pessoas que estão de pé a favor do Evangelho na face da terra. O Evangelho é vida, o Evangelho é poder de Deus. Apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do Evangelho, ele fala que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas aqueles que crêem no Senhor Jesus serão salvos, mas realmente é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, temos que crer. E o apóstolo Paulo, não é difícil você falar do amor de Jesus. O apóstolo Paulo sozinho, ele evangelizou, não foi um país, não foi um estado, sozinho ele evangelizou um continente. Imagina se um de nós, a igreja inteira aqui, se posicionar. Requinã é do Senhor Jesus inteira. Requinã é do Senhor Jesus, porque eu sei que aqui há oração. Eu cresci na fé vendo esse homem aqui indo de Requinã a Toyota, ali dobrando seu joelho todos os domingos de manhã. Eu sei que é a oração. Deus é um tempo de honra, pastor, para a vida de vocês. É um tempo de honra para a vida do pastor e da pastora, porque Deus realmente é um Deus que Ele se agrada daqueles que buscam a presença dEle. Começa a viver um tempo diferente. Dobre os seus joelhos junto com seus pastores aqui a favor de parentes e amigos, a favor de pessoas que estão vivendo lá fora dificuldade. Porque quando a igreja ela dobra o seu joelho, a resposta de Deus, o respaldo de Deus é para nossas vidas. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um aqui. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
Fique em pé comigo e abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Deus abençoe, Gilson. Cadê o Gilson? Aí, veio com a esposa. Vem cá dar uma palavra de saudação para a igreja, vem. Fica escondido aí. Vem cá. Esse grandão aqui é aquele grandão que eu falei que queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu olhei para ele assim: você não quer não? Eu quero. Quer nada? Eu quero. Quer nada? Eu queria. Olha o tamanho dele. Amém. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Na verdade, você querer algo de Deus na sua vida, quando está ali no encontro com Deus, que Deus vem assim e fala para você: você quer? Não tem homem que fica de pé assim, fala: não quero. Porque quem fala é Deus. A vontade minha era de, no começo do encontro assim, de pegar esses homens aqui tudo e sair batendo neles. Só que o Deus que eles têm com eles guarda eles de uma tal maneira que transforma homem brabo, homem que fala que faz e faz. Coloca ele lá embaixo e fala: quem está fazendo sou eu. Quem está usando a vida desses homens sou eu. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus que pega aquele que está lá embaixo e mostra o verdadeiro caminho para eles. Né? Porque o Senhor é o caminho. Ele é a verdade, a vida. E eu sou muito feliz e muito grato a esse homem aqui. É o meu segundo pastor. Eu sou lá de Toyota, sou lá do pastor Cid, mas esse aqui é meu segundo pastor. É um homem que eu aprendi a ter um carinho, um respeito, né? E eu amo também estar nessa casa. Estou um pouquinho, né, distante, faz tempo que eu não venho, mas toda vez que eu venho aqui, meu coração também se enche de alegria. Porque sabemos, e eu sei, eu tenho convicção que o Deus que eu busco lá em Toyota, eu também encontro aqui nessa casa. Né? Eu reconheço alguns irmãos, né? Eu agradeço a estar aqui. Agradeço a Deus por estar aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, como Ele abençoa a minha vida também. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Sérgio. Todos aí? Vamos ler do versículo 2, depois eu vou estar alternando os versículos para que a gente possa ler. Versículo de número 2 diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, Arraca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Versículo de número 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia grande trovoada, e sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até os ferirem, até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e Gilgal, e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava para Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali juntava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho, oremos a Deus.
Pai, eu rendo graça ao Teu nome, porque esta é a Tua palavra. Já temos adorado o Teu nome, temos, Senhor, ouvido testemunhos, temos visto, Senhor, também a Tua palavra intermediária, a qual falou aos nossos corações. Mas, Senhor, continua ministrando, Senhor. Continua falando conosco de forma individual, concisa, poderosa, que esta Tua palavra é a verdade. Transforma-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer, no nome de Jesus. Amém? Tome teu assento, querido. Olhando para o capítulo 7 de 1 Samuel, a gente vai encontrar o ministério, a gente identifica o ministério de Samuel. Samuel, ele foi o último dos juízes. E também tinha sobre ele uma capacidade dada por Deus, uma autoridade, para que ele pudesse também julgar e também sacrificar ao Senhor como um sacerdote. Então, essas três funções que aparecem na vida de Samuel, um pouco antes, porque um pouco antes dele poder, um pouco mais velho, no capítulo de número 8, passar essa autoridade de juiz ou de governador para Saul, porque depois ele passa apenas a ser sacerdote e profeta. Antes de acontecer esse episódio, no capítulo de número 8, se passa aí mais ou menos uns 20 anos, talvez Samuel já está velho de idade, no capítulo de número 8, diz aí a palavra do Senhor que Samuel já estava velho, envelhecido. Então, aquele reino que era, teocraticamente falando, que era o governo, que era governado por Deus, esse governo será passado a ser um governo não teocrático, mas monárquico, ou era homens que iam governar. Nesse caso do capítulo de número 8, nos revela que Israel estava pedindo para Deus um rei. E isso, Samuel ouvindo essa reclamação do povo, ouvindo que o povo estava reclamando e pedindo um rei para ele foi orar ao Senhor. E ao orar ao Senhor, o Senhor então disse a Samuel: Samuel, dá ouvido ao povo, porque o povo não está rejeitando você. Samuel estava se sentindo rejeitado pelo seu governo. Rejeitado já, porque ele estava velho, os seus filhos não seguiam no mesmo caminho que ele, não teriam condições de tomar o lugar dele, como também não tinha uma chamada. Mas Samuel, obedecendo a voz do Senhor, deu ouvido ao povo. Então Deus prepara o primeiro rei de Israel, que é Saul. Mas dentro do capítulo de número 7, e é aqui que eu quero me ater, olhando para a autoridade que foi confiada a Samuel dentro desses três chamados que ele teve para poder exercer a autoridade na casa do Senhor, ou pelo povo de Israel. Ele tinha que ter essa confiança de poder fazer três em um. Três ministérios em um homem só. 3 ministérios que foi confiado nas tuas mãos, a qual o Senhor dando a ele pudesse dar direção para o povo, ele pudesse profetizar para o povo, para que ele pudesse também julgar as ações e fazer os sacrifícios de um sacerdote, porque não havia ainda estabelecido a casa do Senhor como foi feita por Salomão. Não havia ainda um de turno, não havia ainda uma turba, havia apenas, porque a arca tinha sido roubada, e durante 20 anos não houve o verdadeiro culto ao Senhor. Então se cultuava de cidades em cidades, se levantava altares de pedra, e ali ia lá o sacerdote Samuel, ele ia até aquele lugar, e naquele lugar é que ele fazia os cultos e oferendas ao Senhor, porque só cabia ao sacerdote fazer isso. E o que eu quero aqui explicar para você aqui nessa noite é a importância da autoridade na igreja. Como é importante a gente reconhecer a autoridade na igreja. Por que é muito importante? Porque o primeiro ministério que vai aparecer aqui, que é o ministério de profeta, versículos de número 2 e 3, que a gente leu, você vai perceber que Samuel, ele sucedendo, que naquele dia a arca ficou em Quiriat Jearim, tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos e
toda Israel lamentava após o Senhor. O que era um lamento? Eles choravam, desesperados. Tempo de juízo, era um tempo difícil, um tempo de pobreza, de perseguição, né? Era um tempo em que o povo também não tinha um lugar para adorar o Senhor direito, porque a arca tinha sido levada. Então, Samuel entendeu o seguinte: qual era a causa daquele problema de lamentação? Era porque o povo estava desviado. E aí ele, como profeta, e essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, como profeta, Samuel, ele tinha como ser a voz de Deus na terra. Ele era quem dava a mensagem de Deus ao povo. E qual era a mensagem que ele estava passando ali? Explicando para o povo que se vocês tirarem do meio de vós todos os deuses, os astarotes, está aí, até o nome dos deuses aparece, dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, deuses estranhos, preparai o vosso coração e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Como profeta, ministério profético. Qual é a importância do ministério profético na igreja? Porque o profeta, ele vai ter que falar a verdade daquilo que ele ouve de Deus. É ele quem vai revelar o pecado do povo, é ele quem vai revelar qual é a situação. Às vezes você está aqui na igreja e você está ouvindo o pastor pregar, aí o pastor revela alguma coisa que aconteceu no meio da semana, alguma coisa diferente que aconteceu só lá no seu momento, a sós, ou na sua casa, alguma coisa. Às vezes o pastor está aqui pregando. Então, o ministério profético, ele vem dotado de algumas revelações. Quando a gente está pregando, a gente está falando aquilo que Deus quer que a gente fale para a igreja. Eu estava falando aqui no culto da manhã para os irmãos, que eu falei para eles assim: não fiquem preocupados, irmão, porque às vezes as pessoas vão ver lá no vídeo, o culto da manhã não foi a mesma palavra que o pastor deu na palavra da manhã, não deu à tarde. Então o pastor está sendo hipócrita, porque ele fala para todo mundo que tem que pregar a mesma palavra, a mesma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando você sobe nesse púlpito, e quando você abre essa palavra, você é o profeta do dia. Você tem que estar sensível para ouvir o que Deus quer falar para a igreja, suprir a necessidade da igreja. Eu não vou falar aquilo que eu quero falar aquilo que você necessita ouvir, e eu quero ouvir de Deus isso. Então, quando eu estou sentado ali, olhando para a Bíblia, quando eu estou folheando ela, eu estou buscando de Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja hoje? Eu não quero falar, se o Senhor não quer que fale a mesma coisa de manhã, eu também não vou falar aqui à tarde, vou falar aquilo que o Senhor mandar. Então, às vezes eu fico entre a cruz e a espada. E agora, o que eu faço? Prego a mesma palavra, aí o Senhor vai enchendo o meu coração. Não, prega essa palavra, pega a mesma palavra. Ou então, pregue outra. Não quero que você pregue essa. É Deus quem dá a direção para o profeta. E como boca de Deus aqui nessa tarde, eu quero ser a voz do Senhor para dizer para você, como profeta de Deus, eu quero usar o ministério que Deus colocou sobre meus ombros para te dar a direção certa. E sabe qual é a direção certa que você precisa ouvir? Aqui Samuel está dizendo: olha, tira os deuses estranhos do meio de vós. O que isso significa? Que tem coisas que atrapalham a tua comunhão com Deus, tem coisas que atrapalham a tua vida com Deus, atrapalha a presença de Deus na sua vida, tem coisas que você vai ter que tirar da tua vida para que Deus possa se manifestar. Então, como profeta, eu tenho que dizer para você: tira as coisas que não prestam do caminho do Senhor, e você verá a manifestação da glória dele. Tirai dentre vós. Ele estava sendo profeta. Ele tinha que ser profeta para a nação, ele tinha que ser profeta. E o profeta, irmão, ele está com a mensagem que veio do céu, que veio do trono. Ele não vai falar aquilo que ele quer, e você não vai ouvir aquilo que você gosta, você vai ouvir aquilo que você precisa. E Deus está falando para você nessa tarde: tira as coisas que atrapalham a minha presença da sua vida, tira as coisas que parecem mudas, tira as coisas que não prestam, e passe a buscar ao Senhor, e Ele vos livrará, diz o Senhor. O profeta, ele fala a verdade. Às vezes falar a verdade, olhar para você, falar a verdade, dói, é claro que dói. Por isso que tem gente que não suporta ficar em igreja que se ouve a verdade. Porque a verdade confronta, a verdade transforma, a verdade liberta. A palavra do Senhor diz: e ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Há livramento para quem gosta da verdade.
É para quem gosta de ouvir a verdade. Como o ministério profético, ali, nosso querido Samuel estava falando assim: olha aqui, vocês têm que entender, está tudo errado, vocês estão buscando deuses estranhos. Há deuses estranhos na sua vida, há deuses estranhos na nação de Israel. Como é que vocês querem interagir com Deus com coisas que atrapalham a tua presença? Então não dá, para que você entenda e compreenda que a glória do Senhor só pode ser manifesta quando a gente tira tudo aquilo que não presta e permite Ele se manifestar no nosso meio. Não sei o que atrapalha a manifestação de Deus na sua vida nessa tarde, mas de uma coisa eu sei: eu quero ser profeta para dizer para você: experimenta tirar da tua vida e você experimentará uma glória maior da parte de Deus. Experimenta tirar o que não presta do caminho do Senhor e você verá o que Deus fará ainda na sua vida e ainda neste culto aqui, ó. Porque eu creio, profeta quando é profeta, irmão, a sua palavra tem um crédito lá no céu. O que Deus mandou, eu falo, e o que Deus falou, eu mando. Então eu entregando o recado, Deus opera. Isso é a vontade do Senhor. Como é importante a gente entender que o ministério profético, ele vem também para edificar a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só o que Samuel está dizendo no ministério profético. Quando você tira as coisas que não prestam, Deus começa a operar. O que isso significa? Que Deus gosta de manter a comunhão. Deus tem ciúmes da tua casa. Deus tem ciúme da igreja. Deus quer Ele só para Ele. Deus só quer você para Ele, pertinho dEle. Ele não quer te dividir com ninguém, Ele não quer te dividindo com a internet, não quer te dividindo com outra pessoa, nem com outro Deus. Deus quer você só para Ele. Nós cantamos aqui: pois Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai. E pai tem ciúmes do filho, viu? Pode ter certeza. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e eu não sei o que está impedindo Deus agir na tua vida, mas de uma coisa eu sei: hoje Deus vai operar a teu favor aqui. Vai operar. É só tirar o que não presta, é só limpar a casa, que Deus começa a voltar de novo. É simples. Por isso o ministério profético é importante. Às vezes as pessoas estavam sofrendo, lamentando. A palavra lamentando. Estava lamentando após o Senhor. O que significa? Havia momentos de gemido, de choro, pobreza, doença, tudo que você imaginar. Havia fome naquela época, irmão. A coisa estava difícil, porque era tempo dos juízes. A Bíblia vai dizer, vai terminar o livro de Juízes dizendo assim, que todo mundo fazia o que queria e ninguém buscava o Senhor. Mas aí vinha o profeta e dizia assim: volte a buscar ao Senhor, volte a buscar ao Senhor, e você verá a mão de misericórdia. E é Ele que não impeça o Senhor de agir com as coisas que você tem, com aquelas coisas que impedem Deus de se aproximar de você. Quando você vai ler nosso querido Tiago, quando ele está falando sobre isso no capítulo de número 4, ele vai dizer assim: limpai as mãos, pecadores, voltai ao Senhor. Quando Ele pede que a gente tire do nosso caminho, achegai-vos a Deus. Olha só que coisa interessante. Quando você tira as coisas que impedem Deus de chegar, irmão, que é o pecado, que é mentira, que é não sei o que, isso, aquilo, tudo aquilo, é o achismo, é eu que mando, eu que faço. Quando você começa a se inclinar, permitindo que o caminho seja aberto para Ele voltar, a Bíblia vai dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, convertei ao Senhor. Adorai ao Senhor, exaltai a Ele, Senhor de toda a terra. Como profeta, irmão, ministerialmente falando, eu estou aqui para dizer para você: existe um Deus do céu assentado no mais alto e sublime trono, o qual é digno de receber toda a glória da igreja, toda a glória. E como profeta, representante, boca de Deus, voz de Deus, eu quero dizer para você: Ele te ama, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida das tuas coisas. Ele é um pai que toma cuidado daquilo que é teu, de tudo, cuida, Ele tem vontade de cuidar. Só que sou eu quem rejeito. A rejeição vem por aquilo que eu sou e faço. Por isso chega a rejeição. Deus não podia ouvir. Por isso que de tempos em tempos passava, se você ler o livro de Juízes, você vai ver, e ficou preso 40 anos.
7 anos, 20 anos, na mão dos amalequitas, na mão dos moabitas, ficava preso por outras nações. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, por 14 vezes, 14 juízes, 14 vezes, Israel se desviava do Senhor. Mas aí então diz que quando eles iam clamar ao Senhor, então Deus usava de misericórdia e levantava um juiz para julgar as causas deles e para livrá-los da mão do inimigo. Tem coisas que a gente faz ou vive que Deus vai embora. Dá uma olhadinha para esse teu irmão aí. Deus está perto ou Deus está longe? Bem, Jeremias 23 vai dizer, ele é Deus de perto e é Deus de longe. O mesmo Deus que está operando aqui agora. Viu? O Marino falou, é o mesmo Deus, não, o Gilson falou, eu sou lá de Toyota, mas o mesmo papai que está lá é o mesmo papai que está aqui. Mas pode ser que alguma coisa na minha vida impeça o agir dele. E é por isso que ele vai pedir para ti. O profeta confronta. Ele olha na cara. Eu falo aqui toda semana isso praticamente. Que o que traz transformação não é o que o pastor prega, mas é o que você vive da palavra. É isso que faz toda a diferença. É isso que vai fazer você crescer. É a aplicação. O profeta manda o recado. O profeta fala o que Deus mandou. Mas a Bíblia tem uma frase que o pessoal usa no mundo que quem tem juízo obedece não. Manda quem pode e obedece tem juízo. Poxa, essa baiana. Prega para o teu marido, prega. Veja que és profeta, baiana. Já pensou? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o juízo tem que vir da igreja, o juízo perfeito da compreensão. Que quando se ouve, você não pode achar que você está em mais uma reunião. Você está em mais um culto ao Senhor. Para ser ensinado. Mas se você não aplica, aí irmão, aí o bicho te pega. Fica preso. As coisas que impedem o mover de Deus não dá certo. Por quê? Porque eu não estou buscando aquilo que é o certo para a minha vida. Toda semana a gente prega quase a mesma coisa, a mesma palavra. Mas parece que tem um comichão no ouvido. O que é comichão? Nem sei o que é comichão. Está escrito na Bíblia. Como comichão no ouvido, fica aquela coisa que parece que a palavra não entra lá. Porque uma certa vez a gente estava num dos encontros. E o pastor Alfredo, acho que era encontro encontro normal, sei lá, não me lembro. Ele dormindo, irmão. Aí lá em Ena, lá tem muito aquelas mucadê. Largata não. Largato não. Lacraia, Já pensou um largado entrar dentro do... Cara... E aí no meio da noite lá, irmão, só vi eu estava dormindo quase do meu lado. Você estava lá, Marinho? Vocês lembram? Ele deu um pulo, ele... Tem um negócio no meu ouvido, Irmão, o negócio não queria sair. A gente começou a orar. Eu acho que em nome de Jesus, sai daí! Oi? A lacraia, ó, pum, para fora. Mas já pensou? Parece que tem um monte de crente com lacraia no ouvido. Nós vamos expulsar esse negócio para você obedecer a palavra. Vamos expulsar essa lacrainha que fica aí. Não dá ouvido não, não dá ouvido não, não dá ouvido não. Aí tua vida não muda, teu casamento não muda, finanças não muda. Nada muda, sabe por quê? Tem uma lacrainha miserável aí, fazendo você não obedecer a palavra. Sai em nome de Jesus. Olha, você viu? Primeiro ele era ministério profético, então ele precisava também ser profeta. Eu acho que o pastor também tem que ser profeta. Estou dizendo na autoridade. Autoridade profética. A importância da autoridade profética de ser boca de Deus na terra.
Porque ele tem que estar todo o tempo conectado ao céu. Conectado para ouvir a voz de Deus. Para ser voz de Deus na terra. Então que eu seja uma voz de Deus para você nessa tarde. Que eu seja uma voz de Deus para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, para as tuas finanças. Dai ouvido à palavra do Senhor, não ao que o pastor prega, porque o pastor também tem suas falhas. Porém, irmão, ouça a palavra do Senhor. Quando os profetas se levantavam no Antigo Testamento, diziam: Ei Israel, ouvi a palavra do Senhor. Não era a palavra do pastor, era a palavra do Senhor. Ouça a boa palavra do Senhor nessa manhã, ou nessa tarde, quer dizer, da manhã já passou. E um segundo ministério que vai aparecer aí, se você estiver me acompanhando, vai estar aí no versículo de 10, versículos 10, até o versículo de número 12. Que Samuel também sacrificava o holocausto ao Senhor. Ou, o ministério sacerdotal estava sobre a vida dele, a autoridade para também servir de sacerdote. O que é o papel de um sacerdote? O papel de um sacerdote era entrar no templo, oferecer sacrifícios ao Senhor, acender a mesa, trocar a mesa dos pães, ou acender também o candelabro. O sacerdote tinha várias funções, também oferecer sacrifícios todos os dias. Se você ler o livro de Levíticos, você vai perceber que o sacerdote tinha que apresentar ao Senhor ofertas pacíficas, ofertas em todo o tempo, para que o fogo não se apague. Levítico capítulo de número 6 vai deixar bem claro para nós, que para que o fogo não se apague. Então era trabalhoso cuidar das coisas do Senhor, mas o sacerdote tinha essa função de oferecer, de orar pelo povo, de confessar pelo povo, de fazer confissão pelo povo, de oferecer sacrifícios ao Senhor. O que isso significa? Que o ministério sacerdócio, o ministério de sacerdote, é um ministério que mais faz a gente tremer como pastor, ou como evangelista, ou seja como diácono, ou seja como presbítero, ou líder de célula, porque eu acredito, irmão, que o sacerdote, ele representa a máxima santidade de Deus por causa da palavra. O sacerdote é o representante máximo da santidade de Deus na terra. O sacerdote, ele representa o Deus Santo que é trino lá no céu. O sacerdote, ele vai ter que subir aqui em cima, e quando ele sobe aqui em cima, a santidade dele, ou o testemunho dele, e tudo que ele é, tem que ser refletido na igreja. E cá para nós, irmão, a gente tem que tomar um certo cuidado. E eu tenho muito temor que antes de subir aqui em cima, eu fico ali gastando meu joelho no chão: Senhor, perdoa meu pecado, perdoa meu pecado, perdoa meu pecado, porque eu sei que tu és um Deus fogo consumidor, e Deus não deixa barato não, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, como representante máximo de Deus aqui nesse dia, porque eu acredito que qualquer pessoa que abre essa palavra é um sacerdote que está abrindo a palavra de Deus, e essa palavra, ela é santa, está escrita no céu, não é qualquer palavra, isso aqui não é qualquer livro, isso aqui é a santa palavra do Senhor, e isso tem um peso para nós que somos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, líderes de célula, ou qualquer outra pessoa que abra essa palavra em qualquer lugar, para pregar ela, para oferecer sacrifícios ao Senhor, porque eu estou aqui para apresentar você como igreja, para apresentar o que você vai fazer, tudo aquilo que nós queremos aqui fazer nesse dia. Pode perceber, quando você chegou aqui, já houve um sacrifício de oração de joelho, aí depois a gente se levanta, a palavra de Deus é aberta, o evangelista João abriu a palavra, o evangelista João tem que ser sacerdote de homem, tem que ser transparente naquilo que vai falar, tem que viver o que prega, o que é mais difícil para todo sacerdote, porque hoje em dia, irmão, a coisa está difícil para ser sacerdote. Aí ele abriu a palavra, ele leu a palavra, quando ele lê essa palavra, ele está dando sacrifício para você, ele está levando você a um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele vai fazer com que aquilo que você ouve se transforme tudo em glória a Deus, e aleluia, e em amém para a igreja. Quando ele abre essa palavra, quando o pastor vem e prega para você, eu estou aqui tentando fazer você entender e compreender que esse é um Deus que gosta de sacrifício, e sacrifício
sacrifício custa caro, irmão. Por isso que Davi, lá em 1 Samuel 24, ele vai dizer assim: eu não vou oferecer ao Senhor nada aquilo que não me custe, há o preço a ser pago pelo sacrifício. Sabe, quando você entra aqui, quando você ora, quando você adora, quando você exalta, quando você levanta a mãozinha, quando eu aqui que prego, ou quando você que toca, ou qualquer coisa seja aqui, tudo é transformado em sacrifícios para o Senhor, e sacrifício tem o seu valor. Sabe o que isso significa? Que cada vez que Samuel sacrificava ao Senhor, diz aí a palavra do Senhor, que diz então que havia uma briga entre os filisteus e entre também a Israel. Eles estavam parados em Mispa, e quando eles estavam parados lá, diz então que ele abre o holocausto, rasga o holocausto, oferece a Deus, levanta um altar, ele oferece ao Senhor então aquele sacrifício, e quando aquele sacrifício sobe, diz a palavra do Senhor que bateu uma trovoada naquele dia. Foi Deus recebendo lá o sacrifício lá em cima. Diz que deu uma trovoada, que diz que os filisteus, irmão, ficaram com tanto medo, que não chegaram assim, foram derrotados, todos eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: sacrifício para Deus tem valor, é Ele quem abre porta. Quando você adora de verdade, você é um sacrifício aqui nessa tarde, a tudo aquilo que você oferece para Ele, abre porta de emprego. Ei, deixa eu falar para você, quando um sacrifício eu aceito nos céus, Deus se move na terra para abençoar você. Por isso que o teu aleluia, o teu glória, ele tem um valor eterno. Esse valor é eterno. Quando você tira essa máscara aí, para de ser mascarado e começa a abrir a boca para dar glória a Deus. Não tenha medo não, irmão, porque até na presença, a Bíblia diz que é na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Sabe o que isso significa? Então, na presença de Deus, o corona bate em retirada, irmão. Olha aí, foi colocada uma pedra bem no meio ali, entre Mispa e Israel, e aquela pedra foi chamada assim de Ebenezer. Sabe o que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor, e vai continuar ajudando, e vai continuar operando, e vai continuar fazendo. Sabe por quê? Que enquanto tiver o sacrifício da igreja, de oração, de adoração, de busca, enquanto a igreja adora aqui na terra, Deus faz com que o inimigo fique parado. Ficou parado, irmão, até os dias de Samuel. Filisteus não entravam mais na terra. Sabe por quê? Porque Deus não permitia. Deus não vai permitir, enquanto você estiver sacrificando ao Senhor, Deus não vai permitir que a doença chegue lá, que a coisa ruim, nada vai chegar na tua tenda. É só você adorar. Sacrifícios de adoração. Sabe o que eu tenho que fazer aqui, irmão? Tenho que fazer tudo, tenho que pegar todo esse pacote aqui, tudo aquilo que aconteceu desde o primeiro momento da oração até tudo que foi feito, desde a cozinha. Eu pego todo mundo, jogo no pacote só. Aí chega no final do culto, eu vou orar por você. E qual é a oração que eu faço? Qual é a oração? Quando o pastor vai fazer a última oração, qual é a apostólica? Ninguém lembra. Que o amor de Deus e a graça do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Jesus é o amém da igreja. É o sim para a porta que está fechada. É o sim para aquela enfermidade que atrapalha a tua vida. Ele é o amém da igreja. Escuta aí, irmão. Ele é o amém. Quando há sacrifícios. Por isso, Romanos capítulo de número 12 vai dizer: portanto, irmãos, peço que vos apresentais-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Está fazendo o que com essa boquinha fechada? Quando você adora é sacrifício. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos uma igreja barulhenta, nós somos pentecostais. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Acho que eu posso pegar aquela que o Marco Feliciano gosta de dizer, que acho que é crente que não faz barulho, está com problema está com problema do quê? Eu sempre ouvi isso, eu dizia assim: não pode falar isso, porque Deus não erra na sua. Mas a gente já nasceu em pecado. Mas Ele já perdoou. Pode ter até um defeitinho aí, mas Jesus vai consertar até lá para você entrar na reino do céu. Mas eu poderia estar com problema de fabricação. Deixa eu ver se tem algum funcionando direito aí.
é. Nós somos uma igreja barulhenta. Eu me lembro, irmão, na igrejinha onde eu ia, irmão, que eu fui convertido, pastor, eu falei aqui semana passada, irmão, eu nem começava o culto, já tinha a velhinha dançando num pezinho só. A irmã, tinha umas irmãs lá que só tinham centroavante e o defesa lá do fundo lá, mas ela abria a boca e, eita glória, eita glória. De repente toda a igreja estava fazendo igual. Toda a igreja estava pulando no Espírito Santo, falando língua estranha. Ei, mas parece que eu estou aqui num culto, não. Eu acho que eu estou na igreja. Está gravando, não pode falar. Parece que eu estou no cemitério da saudade. Cemitério da saudade lá em Bauru, por isso que é da saudade. Saudosos que já foram. Eu não estou nessa igreja, estou? Deixa eu ver. Oh, pelo amor de Deus, irmão. A palavra do Senhor vai dizer que quando Salomão acabou de fazer o templo, 1 Coríntios capítulo número 7, que quando ele acabou de fazer o templo, irmão, diz que ele ofereceu tanto sacrifício, mas tantos sacrifícios incontáveis. Foi tão incontável que depois, quando ele foi orar, diz então que então Salomão, acabando de orar, ofereceu primeiro, aí o fogo veio depois. Aí, isso, tem que oferecer primeiro. Deixa eu pegar esse glória. Eu sou um sacerdote aqui para levar isso para o céu. Vai, dá glória. Aí exalta, só quer voltar assim, ó. Primeiro tira a coisa ruim da tua vida e passa a sacrificar de verdade para Deus, e o fogo dele vai descer na igreja. Eita! E o fogo se move. Quando há sacrifício, irmão, verdadeiro, quando há sacrifício que não custou, ele deu um montão de sacrifício. Talvez o povo ficou até pensando, ai que meu Deus, está indo lá o filé mignon, está indo lá o contrafilé, está indo lá o alcatra, está indo a picanha, está indo tudo embora. Diz que a cidade passou um negócio difícil depois, irmão. Mas Deus se alegrou, sabe como? Deus recebeu o sacrifício e diz que fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. O que significa? Que Deus vai vir buscar a igreja uma hora, irmão. Não sei se com fogo ou não, mas uma coisa eu sei, Deus quer receber tudo aquilo que fazemos no culto. Como é que você quer entregar para Ele? Como? Vai lá. Samuel tinha que sacrificar para que eles tivessem vitória. Sacrifício ao Senhor é sacrifício que te dá vitória para a semana que vem. O teu glória aqui, irmão, faz toda a diferença no meio da semana. O teu aleluia, a tua adoração, teu jeito de adorar, teu jeito de falar, teu jeito de orar, tudo se transforma em uma só coisa e é mandada para o céu. E só os céus podem receber a glória do Senhor. Você manda a glória para cá? Não. Você manda a glória para cima e Deus manda fogo para baixo. Sacerdote, ele oferecia, o povo tinha vitória. Sabe por quê? Porque o sacrifício agrada ao Senhor. Alguma coisa que você sacrifica, que é teu, que às vezes é difícil de dar para Deus, mas é aí que Deus se agrada. É aí que Deus responde sobre o altar. É aí, esse é o segredo. E aí, o que mais que ele tinha que fazer como sacerdote? Ele tinha que orar, irmão. Coisa mais difícil é isso. Porque todo mundo vem oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu não sei qual é o estado espiritual. Não sei o que você fez. Nem você sabe o que eu fiz. E aí? Mas a gente vai ter que comparecer diante de Deus. E como é que a gente comparece? Como é? Com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor. E a gente pode perceber, nós não nos atrevemos a chegar de qualquer maneira. Por isso que a gente dobra o joelho. A pessoa, irmão, a gente falha, nem pede perdão a Deus, aí a gente chega aqui, é uma hipocrisia. Está brigado com o irmão, não consegue nem perdoar, e levanta a mãozinha aqui. Eu te amo, meu Deus, eu te adoro. Aí o Espírito Santo quer falar para ela assim,
Sabe o que a Bíblia diz com relação ao sacrifício? Se tem alguma coisa contra o teu irmão, ou teu irmão contra ti, o que você faz? Larga a tua oferta. Epa, vou explicar mais uma vez a questão da oferta. Não era a oferta de gasofilácio. Era a oferta para ser aceito. Era levado no templo. Não está falando de dinheiro, está falando de 2 pombinhos, cordeiro, ou alguma coisa assim, que você vai oferecer para ser aceito por ele. É o sacrifício para você ser aceito por Deus. Não é o sacrifício de dinheiro. Pode ler lá, não está escrito gasofilácio, está escrito sacrifício. Sacrifício, porque todos compareciam lá no templo para ser aceito por Deus. Levítico capítulo 1, se levava então um sacrifício, se entregava na mão do sacerdote. Por isso ele disse, Deus não pode aceitar você, não pode aceitar a tua oferta, não pode aceitar o pecador, se primeiro não haver o conserto da cruz. Por isso que Jesus disse assim, larga ali a tua oferta. Por quê? Vai se transformar em uma oferta que Deus vai rejeitar, porque não está de acordo a palavra. Por isso ele disse, larga ali e vai se consertar enquanto está com ele no caminho. Você sabia que há orações erradas que gente faz, que as pessoas fazem? Sabia que há orações erradas nesse sentido? Que quando Jesus disse assim, vai te consertar com ele enquanto você está com ele no caminho, para que ele, olha a oração. Tem pessoas, irmão, que é contra você, ou você contra alguém, e as suas orações. Primeiro a gente quer pegar o perdão de Deus, sem passar primeiro pelo crivo de ser experimentado a perdoar. Prefere não perdoar, prefere vir trazer a tua oferta. Isso é a maior hipocrisia da igreja. É a maior hipocrisia da igreja. Eu acho que é o momento que as pessoas mais mentem. Se a gente trocasse aqui muitos louvores de comunhão, né? Vai lá, abraça o teu irmão, fala que você ama ele, dá uma palavra de ânimo para ele. Essa é a hora que a gente mais mente. Sabe por quê? Que a gente não gosta, a gente desvia. Se falar para fazer isso aqui, irmão, tem gente que vai pegar o caminho daí, vai passar arrastando ali naquela parede, vai passar por aqui, porque não quer relar no irmão, ou na irmã. Sacrifício imperfeito. Aí quer vir aqui, levanta a mãozinha. Eita. Aí dá glória, dá aleluia, mas não percebe que seu sacrifício não tem valor nenhum. É uma coisa séria que você nem imagina. Por isso ele vai e conserta, se ainda estiver com ele no caminho, para que não venha que ele te entregue ao meirinho. Olha só a oração contrária. E você se encarcere na prisão, ou você vai ser julgado e colocado dentro de uma prisão, que você vai ficar aí perturbado, porque você não quer perdoar. E aí essa prisão fica perturbado. É perturbado pelos verdugos, ou demônios, perturbam a sua mente, por você não querer perdoar. Tem que fazer oração de confissão. Aí quando quando a pessoa chegava lá, para ser aceita por Deus, a pessoa, Jesus falou, volta lá e te conserta com teu irmão. Por isso que ele não podia oferecer antes. E é por isso que a gente antes, irmão, temos que vir para o culto com o nosso coração em paz primeiro com nossos irmãos, para a gente ter paz com Deus. Isso é uma coisa séria. Deu para entender? Oração de confissão, quando você traz o seu sacrifício aqui, por isso que a gente faz uma oração geral. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Mas tem pecado como esse que não tem como ser perdoado. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 6, na oração. Se vós não perdoardes de todo o vosso coração, vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Por isso que tem que ter o conserto primeiro. Oferecer qualquer coisa assim. Então, irmão, se tem alguma coisa, você tem alguma coisa contra alguém, seja lá o que for, vai e se conserta. Aí você não vai percebendo que as pessoas vão ficando frias, não vai dando mais glória. Aí começa a achar que o problema está na igreja. Já percebeu quando o problema é sacrifício não aceito?
Quer que Deus responda com fogo aí? Quer? Quer? Quer que Deus responda agora com fogo? Quer? Aí ninguém quer, né? Outra coisa, oração de arrependimento. Como é que o cara vai ter que se arrepender pelo outro? Não dá, né, João? Não tem como. Eu não sei o que o caba viu no meio da semana, se ele viu pornografia lá, aí ele chega aqui. Cara, quando vê essas porcarias, ele chega a risco, ele fica assim, ó. O crente fica assim, ó. Aí o pastor vai orar aqui, ó. Senhor, eu me arrependo de ter visto pornografia, a culpa é minha. Vou ter que orar. Senhor, perdoa o irmão que falhou na madrugada. É uma oração de arrependimento. Já pensou? Se todo mundo chegar lá, dar uma listinha do pecado da semana. Tá aqui. Aí o sacerdote vai ter que orar, porque ele vai ter que oferecer sacrifício a Deus para o arrependimento do povo. Aí chega, já pensou, por isso que existe o confessionário. Falar de novo, né? Vou falar de novo, vou mexer nisso daí, vai dar problema. Dá processo agora. Então, o confessionário, eu vou fazer um confessionário, irmão. Aqui na porta da igreja. Vou pegar essa mania. Qualquer irmão que entrar ali, vai pegar álcool gel, passar na mão, vai colocar a máscara, vai entrar dentro da salinha do pastor, vai ter um quadradinho ali, ok? Você vai sentar ali e você vai, pastor, quero dar um sacrifício perfeito a Deus, então, confessa, irmão, confessa. Ou vou colocar um gravador lá. Cada vez que um entrar já, confessa. Amém, sai. Já pensou? O sacerdote tinha que fazer oração de arrependimento pelo povo, está lá em Hebreus isso. E uma vez por ano entrava ele dentro do santo dos santos, santo lugar, santíssimo lugar, para ele oferecer sacrifício por ele e por toda a nação, porque o homem também é imperfeito diante do Senhor. Mas Jesus, nosso perfeito sacrifício, morreu na cruz do Calvário sem pecado, para levar o pecador de volta ao Pai. Então hoje o nosso intercessor, sabe quem é? Nosso advogado. Não precisa de uma casinha para você chegar lá e confessar para o pastor, irmão. Não precisa. Chegou aqui, irmão, dobra o joelho ali. Ou se você quiser confessar, chama o pastor. Se quiser, né, falar, quiser abrir o coração também no final desse culto aqui, não tem problema nenhum. Mas ela é a oração de arrependimento pelo povo. Era o papel também de Samuel. A outra oração que ele tinha que fazer, oração da bênção. Ele abençoava o povo. A Bíblia vai dizer aí, se você estiver me acompanhando, versículo de número 8. Ele também abençoava o povo, porque ele clamava pelo povo. Pelo que disseram os filhos de Israel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Olha aí, primeira coisa aí, oração de bênção. Ela é ele que orava pela nação, para que a nação fosse abençoada pelo Senhor com livramento. Outra coisa, a nação confiava nele. Nós como sacerdotes, nós que estamos aqui em cima do púlpito, lá Toyota, ou na Missão Apoio, em qualquer outra igreja que leva a sério a palavra de Deus, irmão, nós representamos a bênção do Senhor na igreja. É você que abençoa. Isso tem um peso, é uma responsabilidade de sermos confiados, nos confiado uma responsabilidade. E você tem que confiar em mim. Você confia no pastor? Você confia? Não confia não, confia em Deus. Mas você confia na autoridade que Deus colocou na igreja? Você confia nas autoridades que aqui sobem? Você confia ou não a sua vida a eles? Ixi. Confia não, pô! Eu duvidei agora.
Vocês confiam ou não? Se não confia, eu vou descer daqui agora, pô. Oxe, não tem lógica. Opa, calma, dona Ana. Olha, eu até medo agora, dona Maura. Confiança. Tem que transmitir confiança. Mas a gente também é. Não quer dizer que a gente não vai Por isso que a gente dá sacrifício para nós também. Amém? E uma última coisa. Uma última coisa é que ele era juiz. Do 15 até o 17, onde a gente leu, a gente aprende aí que ele também era juiz. Quem? Conselheiro. Quem dá direção. Aquele que aconselha o povo a fazer as coisas certas. Ele era juiz. Então, fez aqui uma ilustração. cidade em cidade, ensinando, aconselhando e sacrificando. Pastor, está aqui para trazer a paz para a sua vida, não a perturbação. Então quando o pastor fala, eu estou falando baseado na lei do Senhor. Eu tenho que julgar segundo a palavra. E se eu julgar fora ela, minha palavra cai por terra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso que vai funcionar a tua vida melhor. Por que vai funcionar melhor? Aplicação da palavra. É a palavra. Ele julgava Israel. Tinha que julgar baseado na lei do Senhor. Então quando o pastor falar para você, não é o pastor, não é, eu acho que vai dar certo. Vai dar certo porque o Senhor deixou a promessa na palavra. Obedeça. Se não der certo, eu rasgo a Bíblia. Aí o Deus que escreveu a palavra não é Deus o suficiente para cumprir o que ele deixou escrito. O dono dessa palavra, irmão, ele tem todo o poder para cumprir qualquer coisa na sua vida.
Eu não preciso forçar Deus a fazer, não, porque Ele já deixou escrito na tua palavra as tuas promessas. É baseado na minha palavra. E pronto, e acabou. Eu poderia chegar aqui e abrir um capítulo da Bíblia, ler com os irmãos e ir embora para casa. Bastou para a gente aprender algo. Mas hoje, por que que tem a pregação? Para que você dê crédito que Deus é um Deus que cumpre promessas segundo baseado na tua palavra. Não é segundo o achismo do pastor. Eu acho que vai dar certo. Não, vai dar certo porque Deus disse que vai dar certo na tua palavra. Pronto, não tô pedindo para Deus fazer. É Deus que deixou a promessa e é fiel para cumprir cada uma delas. Tem muita promessa aqui dentro. Baseado na palavra do Senhor, eu te aconselho. Baseado na palavra do Senhor, eu te dou direção. Baseado na palavra de Deus, eu tenho que trazer o equilíbrio dos dois lados para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não existe uma igreja dividida em Requinã, porque quem divide a igreja é o diabo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ele não tem o seu corpo dividido. Cabeça para um lado, perna para o outro. Não. Aqui nós estamos numa só direção, a do Espírito Santo de Deus que guia toda a igreja. Baseado nessa palavra, a gente traz o equilíbrio dos lados. Somos uma igreja do Senhor. Somos igreja com Toyota, somos igreja com Kawasaki, somos igreja com todas as igrejas do Senhor na terra. Nós aqui somos apenas um local onde se prega a palavra do Senhor, aonde se direciona. Então quando o pastor falar, vê se obedece. Vê se obedece. Sabe por que não dá certo? Porque não aplica o que se prega. Vem para mais um culto. Pega o que é de bom, vai estar lá na internet. Tirando as outras partes que não é boa. Mas vai estar lá na internet. Passa a ver de novo o que você aprendeu aqui nesse culto. Que vai ser bom para você aplicar na tua vida. A maior autoridade, agora eu vou falar. Sabe qual é a maior autoridade de Deus na terra? Nem juiz, nem presidente, nem governadores, nem primeiro-ministro. Ninguém tem mais poder do que a palavra de Deus. Ninguém tem mais poder do que ela. Ninguém tem. Perdeu se alguém acha que essa palavra não tem poder. Perdeu. Ela tem autoridade na terra. E por isso que Deus cumpre ela. Porque Ele é a nossa maior autoridade do mundo. Amém? Fiquemos em pé. Eu gostaria, dentro dessa palavra, eu não sei, vou fazer uma oração rápida para a gente acabar aqui já, tá? Mas uma coisa eu tenho que dizer para você, meu irmão. Tem coisas que atrapalham nossa vida e nossa comunhão com o Senhor. Disse aqui, tira tudo aquilo que atrapalha. Se a tua comunhão com teu irmão tá ficando difícil, você não é porque está atrapalhando a comunhão com... Isso atrapalha a comunhão com Deus. Tira, joga fora aquilo que não presta. E comece a realmente, para bem, pense que se você quer continuar sentindo a presença de Deus, sentindo o fogo do Senhor, você vai ter que manter a casa limpa. Tira os deuses estranhos, os astarotes, as coisas, deuses que não pode fazer parte da tua vida. Deus não divide o espaço dele com outra coisa. Ninguém pode servir a dois senhores, pode? Ou há de servir um e desprezar o outro. Então, seja sincero com Deus. Tira as coisas que não prestam da tua vida e você vai ver de novo a manifestação de Deus. Quando você tira, então você vem oferecer ao Senhor sacrifício santo. Olha aí, coloca o sacrifício no altar, porque você está em plena comunhão com Deus. Então é sacrifício vivo, é sacrifício santo e é sacrifício agradável. Aí você vem e oferece, aí vem a presença de Deus e ó, se move na igreja. E aí que aquilo que você aprendeu com tudo isso, vê se aplica na tua vida. Aplica. Você vem pedir o conselho para o pastor, mas você não vive, e aí? De que adianta? Tem gente que eu já aconselhei 10, 15, 20 anos aconselhando a mesma coisa, irmão, cansei. Eu cansei. Aconselhar coisa que não quer mudar é a pior coisa que existe na vida. Se aquele conselho é falado 20 anos, cá para nós, né? Já era para ter mudança há muito, mas não, quer viver na mesma mesmice.
não aprende, não cresce, não amadurece. Por mais que se fale, dá direção, conselho, a pessoa não quer mudança. O que eu posso fazer? Não sou eu que mudo. Quem muda é a poderosa palavra de Deus, como foi pregado. Acabou. Aplique ela. Ela é o remédio. Ela é o que cura, que liberta, que restaura. É a poderosa palavra do Senhor. Eu estou aqui apenas para te informar que a palavra tem poder. Não sei. Porém, quero fazer uma oração com você. Quero pegar tudo isso que a gente fez aqui e mandar para o Senhor. Amém? Em oração. Deus Pai, muito obrigado por tua palavra, por tua presença. Muito obrigado por permitirmos estar aqui e aprender com a tua boa palavra. Como assim, Senhor, Samuel era revestido dessas autoridades para poder, meu Deus, profetizar na igreja, para poder sacrificar para a igreja, para também, Senhor, direcionar a igreja. Assim, Senhor, que o Senhor use a cada um dos teus filhos que aqui pregam nesse púlpito, que cada homem seja direcionado pela tua palavra, que cada homem, Senhor, seja uma boca de Deus nessa igreja, que cada homem, meu Deus, possa direcionar e ensinar a igreja o caminho que se deve andar. Senhor, que cada homem de Deus que subir aqui seja realmente um representante fiel da sua santidade, da tua graça e da tua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, levar a igreja até ao Senhor em adoração, em oração, que nós possamos representar, meu Deus, aqueles que sobem nesse púlpito, representar, ser um representante fiel da tua santidade e graça, para que o Senhor possa responder dos céus as nossas orações, fazendo bater em retirada tudo aquilo que perturba a igreja, todo o inimigo que cai por terra, Senhor, e que nós possamos dizer como sacerdote: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará nos ajudando por tua graça e misericórdia. Eu também, Senhor, quando tu queres ensinar a tua igreja, faça como fez com Samuel. Permita-nos aconselhar debaixo da tua direção, baseado na tua palavra e nas tuas verdades, para que essa igreja cresça e frutifique frutos de lábios que glorificam o teu nome, de lábios que glorificam o teu nome, Senhor. Que nós possamos, como homens de Deus, direcionar e aconselhar baseados naquilo que vivemos e naquilo que pregamos. Por favor, Senhor, eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa cada um dos teus ministros, Senhor. Eu oro que o Senhor os capacite. Eu oro que o Senhor lhes dê graça. Eu oro para que eles sejam uma bênção para essa igreja, como também, Senhor, se alguma coisa nós fomos falhos, como autoridades nessa casa, eu te peço agora, Senhor, o teu perdão, para continuar fazendo a tua vontade. Por favor, meu Deus, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu peço, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu quero cuidar do teu povo, Senhor, como Samuel cuidou de Israel, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Palmas ao Senhor.